Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Graça e paz, meus irmãos.
Aqui estamos nós para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de 1 Pedro, falando sobre esperança. E hoje vamos dar mais um passo para estudar sobre a esperança que supera a amargura. Como parte 1, vamos ter algumas partes desse tema, desse título. Mas antes nós vamos orar pelas nossas vidas, pela vida das pessoas que foram acometidas pela Covid, aquelas que a gente conhece da igreja, aquelas que a gente conhece fora do hall da igreja. Vamos ter um tempo de intercessão, pedindo também pelas nossas famílias. Vamos colocar diante de Deus, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta hora. Queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, pelas bênçãos derramadas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor levante um altar de adoração neste lugar. Ó Deus, e nós iremos adorar o Senhor, e nós iremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Deus, que o Senhor se manifeste em nosso meio nesta hora. Queremos clamar, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo que foram cometidos pela Covid, Senhor, que foram infectados. Deus, que a Tua mão, Teu sangue precioso possa agora ser aspergido sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, derramando o sangue precioso de Jesus que cura todo o pecado. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão passando também por essa luta, que é parentes, amigos, pessoas que a gente não tem tanta intimidade, mas que o Senhor também abençoe. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Derrama a Tua graça, a Tua unção neste momento. Deus, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra nesta hora. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo. Fala conosco. Usa a minha vida como instrumento afinado nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje, o tema de hoje é a esperança que supera a amargura. Eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, que diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Vamos começar a nossa pregação. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da amargura, que ela brota de um sentimento de injustiça. Nossa reação à injustiça, assim como outras questões, é baseada em nossa perspectiva. Às vezes, a sua perspectiva de vida, o seu ponto de vista específico, a partir daquilo que você vê, você pode achar que uma coisa é injusta ou pode achar que não é injusta. Nós temos essa questão da perspectiva e a gente precisa ter uma visão muito bem clara disso. Então, algo que para mim é injusto, para outros talvez não seja. Algo que para mim é bom, para outros seja ruim. Então, nós temos uma perspectiva. E quando se fala da reação à injustiça, vai depender muito da forma como eu vejo. Isso tanto socialmente, politicamente, espiritualmente, todas as coisas que nos envolvem, vai depender muito da forma como eu absorvo, reajo à situação. Diante disso, temos duas perspectivas para escolher nesse momento. Eu quero dizer, vamos trabalhar em cima dessas duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva humana. Como eu reajo humanamente diante da injustiça, e a perspectiva divina. Como eu devo reagir de acordo com a perspectiva divina. Então, nós vamos trabalhar sobre essas duas visões nessa introdução nossa, antes de chegar onde nós queremos. Então, a perspectiva humana. Como é que a gente enxerga isso? Nossa perspectiva humana e natural afirma, preste atenção, já que a vida não é justa, eu vou atrás do que é meu. Vou cuidar da minha vida. Então, assim, farinha pouca, como a gente fala aqui, em Salvador, na Bahia, não sei se em parte do Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Já que está vivendo isso aí, já que a situação é essa, eu vou cuidar, eu vou atrás do que é meu. Eu vou cuidar
da minha vida, eu vou procurar resolver aquilo que realmente importa para mim. E isso é muito importante, que essa é uma filosofia humana, é uma filosofia que você não está nem um pouco preocupado, você vai ter uma reação, como a maioria das pessoas tem, como eu já tive e tenho às vezes, né? Diz, olha, já que é assim, vai ficar assim. Quantas vezes a gente fala isso dentro de uma família? Já que você quer isso, vai ser assim. Então, a reação que nós temos dentro da perspectiva humana geralmente está pautada nesse cesto aí que a gente acabou de ver. Qual é o problema, pastor, dessa visão? Você pode até fazer justiça, mas não obterá paz. Quantas vezes eu agi dessa forma, achei que fiz a justiça com as minhas próprias mãos, mas faltou a paz, porque eu feri, eu talvez machuquei, eu tirei coisas que não deveria tirar, fui além do que deveria ter ido. Então, o problema é esse. Outra coisa, você pode sentir-se melhor por um determinado tempo, não é verdade? Mas não obterá satisfação duradoura. Essa é uma outra realidade quando a gente decide, dentro da perspectiva humana, reagir à injustiça. Você se sentiu injustiçado, você vai fazer justiça, mas você não vai ter paz. Você vai se sentir-se melhor determinado tempo, né, mas não vai obter satisfação. Você vai sempre pensar que o que você fez, né, ainda que você acha que agiu com justiça, você feriu, você machucou. É assim que a gente vive dentro da perspectiva humana quando somos injustiçados. Aqueles que vivem a partir dessa perspectiva estão mais propensos a terminar a vida como pessoas amargas, cínicas e hostis. Deixa eu beber uma água. E é interessante, irmãos, que quando a gente decide fazer isso, né, reagir às injustiças dessa forma, nós vamos ter atitudes e vamos incorporar à nossa vida, os nossos relacionamentos, amargura. Nós vamos incorporar cinismo, nós vamos hostilidade. Por que isso? Olhe bem que coisa interessante. Quando você se sente injustiçado, que você revida essa injustiça de acordo com a sua perspectiva humana, você pode até ter resolvido o problema, mas a sua alma não foi curada. Olha que coisa interessante, né? O fato de Deus ter dito que a justiça pertence, a vingança pertence ao Senhor, Ele está nos livrando de um problema muito maior que a alma. A minha alma não pode participar disso. A minha alma não tem competência para poder reagir à injustiça de uma forma humana, de uma forma que venha trazer qualquer tipo de problema. Então, é engraçado que quando a gente percebe essa amargura de eu ter reagido à injustiça, vai estar na minha vida. O cinismo de achar assim mesmo, vou fazer assim. Isso vai ser incorporado em outras coisas, em outras realidades da minha vida. E a hostilidade? Quando eu vejo que alguém, né, uma outra pessoa está tentando agir como a primeira agiu, eu vou agir com hostilidade para não chegar ao ponto que chegou. Então, a gente vive dentro dessa perspectiva humana meio que travado, fazendo a vontade da carne e, mais ao mesmo tempo, angariando frutos muito ruins para a nossa alma. E Deus, Ele fala muito bem disso. Então, a reação à injustiça, dentro da perspectiva humana, ela vai produzir em nossa alma amargura, cinismo e hostilidade. Pastor, e a perspectiva divina? Como é que é? Veja aí 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro, irmãos, passa aí por favor. Pedro oferece alguns princípios dentro desse versículo. O primeiro, Deus não deixa passar nada, absolutamente nada. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à oração. Eu quero lhe dizer isso.
Deus não deixa passar nada. Outra coisa, Ele está olhando por nós e está ouvindo as nossas orações, né? Então, assim, é algo que a gente precisa ter a certeza, a esperança. Diante de uma injustiça, Deus não está com os ouvidos tapados. Deus não está com a sua boca fechada. Deus não está inerte, mas a Bíblia diz que Ele está olhando, né, sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Isso lhe diz alguma coisa? Isso lhe fala alguma coisa em relação ao que acontece na sua vida? Às vezes você se sente injustiçado, às vezes você acha que a sua vida está assim porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre você, a graça de Deus está sobre a sua vida. Você não precisa agir de uma perspectiva humana, ainda há tempo para você agir dentro de uma perspectiva divina. Esse é o meu desafio, irmãos. Eu sei que é o desafio de muitos irmãos, é uma luta. A gente tem descido a águas profundas nesses estudos para entender que é muito mais do que estar na igreja, é muito mais do que ser pastor. Eu preciso ter a convicção daquilo que Deus é para confiar na hora das injustiças. Ele está completamente ciente do mal que acontece conosco, irmãos, né? É uma outra perspectiva. Então o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus está atento. Não pense que Deus esqueceu de você, minha irmã. Não pense que Deus esqueceu de você, meu irmão. Deus está atento ao que está acontecendo. Há uma esperança. Há tempo de você agir de uma forma, de uma perspectiva divina. Há esperança para que a gente largue a perspectiva humana que traz angústia, que traz amargura, hostilidade, e a gente passe a viver dentro de uma perspectiva divina. Uma coisa interessante é que pode levar uma vida inteira, ou até mais, para que a justiça seja feita. É verdade. Às vezes a gente acha que está demorando muito e pode demorar a vida inteira, ou até mais, irmãos, para que a justiça seja feita. Mas no fim, pode acreditar, Deus será justo, contribuindo juntamente para o bem e para a sua glória, a glória dele. Então, olhe bem, nada fugiu do controle de Deus. Os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as minhas lutas, tudo aquilo que a gente tem vivido, nada fugiu e Deus está agindo. Deus está agindo. Isso é o que importa para as nossas vidas. Eu não posso perder a esperança de algo que Deus está fazendo. Eu não posso perder a esperança de que o fato de eu estar sendo injustiçado, que eu vou ter que fazer a minha própria justiça. Deixe Deus conduzir. Deixe Deus conduzir a história. Deixe Deus conduzir a sua vida. O que está acontecendo com você. Dentro da perspectiva divina, há um princípio muito interessante que a gente vai chamar de princípio geral. Irmãos, eu estou na introdução ainda, hein? Fique calmo. Há um princípio geral. Olha o versículo 13, diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Leia de novo. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? 1 Pedro 3,13. Parafraseando esse texto, nós podíamos dizer: aqueles que têm uma vida honesta não costumam sofrer males. Não é assim que às vezes a gente ensina aos nossos filhos? Não é assim que a gente procura viver na vida, entendendo que é uma relação, se você vive uma vida honesta, você não vai sofrer males. Se você faz assim certinho, você vai ganhar tudo certinho. A gente tem essa ideia. Irmãos, olha que coisa profunda, interessante. Nós pautamos as nossas vidas exatamente como diz o versículo 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Isso é uma regra, isso é um princípio, mas é um princípio geral. A gente não pode achar que isso
a pessoa que está passando injustiça, está passando perseguição, vê um versículo desse, ele não vai entender, ele vai dizer, meu Deus, então, o que é que está acontecendo? Eu sou zeloso da prática do bem, e estou... Quantas vezes, irmãos, eu vi crentes dizer assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou passando por isso, eu sou não sei o quê, eu trabalho na casa do Senhor, eu sou pastor, então... Quantas vezes a gente já ouviu isso? Tem gente que trabalha para Deus para não ter problema. Tem gente que está na casa de Deus para não ter problema, irmãos. Isso é loucura. Você já viu a mentalidade que há no meio dos evangélicos de que é uma religiosidade, irmãos. A pessoa acha que vai trabalhar para Deus para não ter problema. A pessoa acha que vai servir ao Senhor para não ter problema. Acha que vai para um seminário para não ter problema. Eu achava isso, sabia? Quando eu fui para o seminário, disse, pronto, aqui eu não vou ter tentação nenhuma. Eu estou num lugar maravilhoso. Mentira! Meu irmão, foi tentação em cima de tentação. Se Neide não vem no segundo ano para casar, eu acho que eu já tinha casado com outra. Você já imaginou? Que situação? Mas eu achava que o fato de ter ido para o seminário, e quantas pessoas pensavam assim, pensam assim, o fato de estar na igreja não vai passar problema, o fato de servir ao Senhor não passa problema, o fato de estar sendo usado pelo Espírito Santo não passa problema. Passa, irmãos. Mas quando a gente lê esse versículo 13, o que é que a gente entende? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Né? Aqueles que têm uma vida honesta não costumam sofrer males, parafraseando esse texto. Mas vamos para frente. Eu quero dizer que esse princípio geral, há uma exceção, há exceções nesse princípio. Né? Mas como regra geral, eu vou falar agora da regra geral, do princípio geral, quer dizer o seguinte, se você viver com pureza e integridade, não sofrerá tanto em longo prazo quanto aqueles que costumam trafegar no mal. É verdade? Isso é uma regra geral, é o princípio geral. O jovem que se abstém, né, que anda puro, ou um homem que anda em fidelidade, ele não vai passar problema no casamento, o jovem vai ter uma vida diferenciada. Se pagar todos os seus impostos em dia, provavelmente não será cobrado pela Receita Federal. Também é verdade, é um princípio. Eu estou falando exatamente desse princípio das regras gerais, né? Quer dizer que há exceções, mas como regra geral, a regra geral fala isso. Pastor, o princípio pode passar ali. O princípio geral é: aqueles que fazem o que é certo costumam estar longe do mal. Esse é o princípio geral. Repita comigo: princípio geral, não são as exceções. Então, a gente pauta a nossa vida aí. Olha, para eu mandar certinho. Claro que tem que andar certo. É um princípio do crente. É necessário, irmãos, que a gente procure andar direito, procure andar certo, que a gente procure andar em fidelidade, que a gente procure ser uma pessoa não simplesmente que entrega dinheiro, que seja um ofertante desleixado, mas que administra bem aquilo que Deus dá. O princípio geral é esse aqui. Mas e as exceções? Existem exceções dentro desse princípio? Existe. E eu vou falar sobre essas injustiças ocasionais. Apesar do princípio geral, apesar de nossa vida ser reta, de andarmos de maneira fiel com Deus, as situações se virarão contra nós. Preste atenção. Apesar do princípio geral que a gente acabou de ver, apesar de nossa vida ser reta e de andarmos de maneira fiel com Deus, a gente precisa ter maturidade para enxergar isso. A criança espiritual, ela não quer ser chateada, ela não quer ser... Não. Apesar disso, as situações se virarão contra nós. Sabia disso? É verdade. As situações se virarão contra nós. E isso é real. Irmãos, isso é verdadeiro. Isso não é conto da carochinha. Às vezes, você vive com integridade, né? Você vive com fidelidade no seu casamento, mas você tem lutas.
você passa dificuldades. Às vezes você paga seus impostos, mas passa por situações com a receita, malha, né, malha fina, não sei o que, é complicado. Às vezes você anda certinho no trânsito, a 80, dentro da via, tudo certinho, mas você pode se bater com um maluco que vem lá, né, e bater no seu carro. Preste atenção. Há injustiças ocasionais acontecendo dentro da regra, dentro do princípio geral. Nós precisamos ter amadurecimento, irmãos, para vivermos isso. Tem crente que fica deprimido porque diz: eu não entendo, porque eu trabalho para Jesus e isso acontece na minha vida. Isso é meninice. Tem pessoas, irmãos, que abandonam a fé. Tem pessoas que abrem mão do ministério porque não está suportando a luta. A Bíblia diz que Deus não nos deu prova além da que a gente possa suportar. Meu Deus, irmãos, às vezes a gente quer abandonar as coisas. Às vezes a gente quer abrir mão de situações por achar que é injusto. Quem sou eu para dizer que as coisas que eu passo no meu casamento com os meus filhos é injusto? Eu não posso ter essa percepção humana ou tentar agir de forma humana, manipulando, fazendo as coisas erradas. Então há uma regra geral, mas existe casos e injustiças ocasionais e que a gente tem que se preparar para isso. Eu tenho que viver a regra geral, mas preciso estar preparado para questões ocasionais, circunstanciais que possam acontecer e que possa se tornar injustiça para mim. Olha o que diz o verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a injustiça, aí eu botei entre parênteses, né? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a injustiça, botei entre parênteses, mas também se padecerdes por amor da justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, mas fiquem amedrontados. Irmãos queridos, prestem bem atenção, né, naquilo que eu quero que vocês entendam dentro disso aqui. No grego do Novo Testamento, há quatro tipos de condicional introduzido pela palavra se, né? Quando a gente ouve se, a gente já sabe o que é um condicional. Há quatro tipos de condicionais. O primeiro tipo significa considerado como verdadeiro. Preste bem atenção. Por que eu estou falando isso? Porque no verso 14, né, dentro dessa escritazinha vermelha, que é uma outra tradução, diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça. Esse se aí, né, ele tem alguns significados e que a gente vai entender no Novo Testamento. O primeiro significado de um se, de uma condicional no Novo Testamento, é considerado como verdadeiro. Algo que é considerado como verdadeiro. Exemplo, Mateus 4, de 3 a 6. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Certo? E aí ele vem, Jesus respondeu, tal, vem falando. O que eu quero aqui cravar, né? Esse se aqui não é uma coisa mentirosa, não é uma coisa dúbia, não é uma coisa mais ou menos. É um se, né? É uma condição verdadeira. Se ele é filho de Deus, se você é, ele é filho de Deus. Então é uma condição verdadeira. Esse é o primeiro tipo da condicional que a gente vê no Novo Testamento, que não é o nosso caso que a gente leu.
O segundo tipo, irmãos, pode passar ali para aí, segundo tipo, significa não considerado como verdadeiro. É um tipo de condicional que não é considerado como verdadeiro. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a Deus? Né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a Deus? Aí olhe bem, se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. O que é que ele está dizendo? Essa condicional aqui é uma condicional falsa. Né? Ele já disse lá em cima que ele não tenta. Ele disse, se eu ainda estivesse procurando, não é que ele está dando uma condicional aqui, dizendo assim, olha, eu poderia, não, agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, esse tipo também de condicional que acontece no Novo Testamento, não é o nosso caso. O terceiro tipo significa talvez sim, talvez não. 1 Pedro 3,13 diz, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem, né? Quem pode? Será que isso vai acontecer? Será que pode? Será que não pode? É o terceiro tipo de condicional que há no Novo Testamento. E o quarto tipo significa improvável, mas possível. Presta atenção. É algo improvável, mas possível. Todavia, mesmo que eu venha a sofrer, porque praticam, né? Me perdoe. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, mas também se padecerdes, né, por amor da justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Preste atenção, irmãos. Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, olha, algo improvável, uma condição. Na outra tradução aí, na letra vermelha, diz assim, mas também se é algo improvável, padecerdes por amor da justiça. Então, esse quarto tipo de condição é uma condição improvável, mas pode acontecer, né? É algo improvável que aconteça. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você que está aí meio atribulado, disse, já que é assim, eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Né? O atribulado, o que não é convertido, está no meio do povo de Deus. Ele vai logo armar logo uma teologia. Já que é dessa forma, eu vou viver minha vida, né? E vou deixar Deus conduzir da forma que Ele quiser, para as coisas acontecerem do meu jeito, né? Para as coisas chegarem onde eu quero. Então, assim, já que vai ter injustiça ocasional, eu não preciso andar retamente. Eu não preciso caminhar retamente, já que vai ter questões de justiça. Preste bem atenção. Esse se aqui não lhe dá a condição de você praticar e querer viver a sua vida na prática do erro. É algo improvável que aconteça, mas pode acontecer. Se você pagar o seu IPTU, é algo aprovável que aconteça, improvável, mas pode acontecer da prefeitura tomar sua casa. Aí você diz, já que ela vai tomar, eu não vou pagar. Não é isso que esse si está dizendo aqui. Esse si está dizendo que é algo improvável, mas pode acontecer. Mas que você tem que viver pautado no improvável, dizendo assim, olha, eu estou pagando aqui, estou vivendo, estou caminhando. Então eu já estou logo dando um aviso aos navegantes, né? Porque alguém pode dizer assim, olha, se eu pago e eu vou padecer, então é melhor não pagar. Se eu faço a coisa boa e vou sofrer injustiça, é melhor não fazer. Esse se aqui é improvável, mas possível. Deu para entender, irmãos? O primeiro é algo verdadeiro. O segundo é algo, né, que não é verdadeiro. O terceiro é talvez sim, talvez não. Só que o quarto, quer dizer,
esse se significa, olha, é improvável, mas pode acontecer. Pode passar ali. Olha como é que ficaria, talvez, falando assim. O versículo: é improvável que vocês padeçam. É improvável, por amor da justiça. Porém, se padecerem, vocês estão entendendo agora? Porém, se padecerem, irmãos, isso é tremendo, porque traz sobre mim a responsabilidade de viver justamente, mas traz sobre mim também a maturidade de entender que eu posso sofrer injustiça mesmo vivendo retamente. É isso que Deus está lhe dizendo, em outras palavras. Traz sobre nós a responsabilidade de ser luz, sal da terra, de agir de forma correta. Mas a vida com Cristo pode ter injustiças ocasionais do homem contra as nossas vidas, mesmo a gente andando corretamente. Então eu preciso ter tranquilidade, nós precisamos ter tranquilidade, irmãos, para viver isso. Chega de meninice, de achar que está na casa do Senhor, que está tudo beleza, que bem vai ser beinho, amorzinho, que nunca vão brigar. Pare com isso é criancice. Ah, porque eu fiz tudo para amor, e amor fez isso, fez aquilo, e lá vai. Não, irmãos, é improvável que se eu trato o Neide bem, né, vai ser improvável que a gente padeça no casamento. E se ela me trata bem, é improvável, se há respeito, se há amor, é improvável que a gente padeça no casamento. Porém, se a gente padecer, aí a gente vai ter que tomar as decisões que a gente vai ver aqui. Até aí tem entendido, né? Na minha introdução, ainda estou na introdução, viu, irmãos? Hoje vai ser só a introdução. Até aí tem entendido? Você percebeu onde é que eu quero chegar? Que você não pode ter uma vida pautada nessa criancice, na falta de esperança, de achar que você vai fazer tudo certinho e vai receber tudo certinho. Essa é a regra geral. Você vai viver em cima do improvável, mas que pode acontecer. O crente tem que estar alerta. O crente não pode ser criança, irmãos, para se entregar, para se... Mas ele tem que estar alerta para viver com as injustiças da vida, com as injustiças que acontecem no dia a dia. Isso é maturidade. Pode passar. Portanto, precisamos saber o que Deus tem a dizer sobre como devemos reagir. Esse pontinho agora, é como devemos reagir quando fizermos o certo, mas em contrapartida, recebermos o mal em troca. Como você reage? Para um pouco para pensar, pode escrever aí. Você reage bem, mal, reage com mesmo a moeda, reage com alguém lhe joga uma pedra, você joga 4, seja sincero. Como você reage? Irmão, você está vendo o que é uma vida espiritual? Se nós parássemos, né, para perceber o que Deus está nos dizendo nesses dias, é algo profundo. Vocês estão entendendo o que é uma vida espiritual? É muito mais do que estar na igreja, é muito mais do que estar pregando, é muito mais, irmão, do que se arrepiar, falar línguas, ter dons. É por isso que a Bíblia diz que é uma morte do eu. É uma renúncia a cada dia. Você já imaginou isso? Como é que Deus quer? Será que a perspectiva divina me manda que eu retribua com mal, que vá bater? Isso é a perspectiva humana. Mas como é que Deus quer que venhamos reagir? Como é que devemos reagir quando a gente faz o que é certo e recebemos em troca o mal? Já percebeu, irmãos, como são as lutas e as dificuldades? Vamos lá. Devemos reagir, né, considerando-se abençoado por Deus de forma singular. E aqui começa a nossa pregação de hoje. Aleluia! Esse é o primeiro ponto da nossa pregação. Então deu para entender
né, o que era que eu queria dizer, e aqui agora começa o primeiro ponto. Como é que a gente deve reagir? A gente já viu a perspectiva humana, a gente já viu que você pode agir corretamente, esperando receber coisas boas, mas que há injustiças ocasionais. Mas a pergunta é, como a gente reage quando você faz o bem, né, e recebe o mal? Quando você paga tudo certinho e recebe um boleto de juro? Quando você anda correto e alguém lhe toma algo que é seu? Quando você procura andar direito na empresa e quem é promovido é o outro? Como você reage? Como a gente tem reagido dentro desse processo? Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é considerando-se ou considerar abençoado por Deus de forma singular. Eu preciso reagir, irmãos, dessa forma. Eu me considero, quando isso acontece, quando a gente passa um momento desse que você andou certo, mas está tendo toda essa contrapartida de mal, de coisas ruins, de pessoas perseguindo, entenda, bote isso na sua cabeça, eu vou botar na minha também. Eu devo me considerar abençoado por Deus de forma singular. O que é forma singular, irmãos? É que não há outro. Né? O plural há 2, 3, 4, 5. O singular é único. Você é o único que está vivendo isso. José foi o único que viveu o que ele viveu, irmãos. Davi foi o único que viveu. Foi de forma singular as injustiças que eles viveram. Olha o que diz o verso 14, a parte que está grifada aí de amarelo. Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão o quê? Felizes. Irmãos, é tremendo. Essa alegria não é pelo sofrimento, é por entender que Deus está conduzindo as coisas, que o final vai ser melhor do que o presente que você está vivendo, que Deus está preparando um final maravilhoso, um futuro maravilhoso, irmãos, diante da sua família, diante do seu casamento, diante da sua empresa. Então, você não precisa ser uma pessoa amarga, vivendo pautado na sua própria justiça, sendo uma pessoa hostil. Abandone isso, você é servo de Deus. Você é servo de Deus, ouça isso. Se você é crente, se você entregou a sua vida a Jesus, você precisa entender essa realidade. Mesmo que você venha sofrer, né? Porque pratica a justiça, você é feliz. Você é singular. Deus está usando aquilo, não porque você é um malfeitor, não porque você é preguiçoso, não porque você... Deus está usando, Deus vai lhe honrar, Deus vai fazer com que o seu nome seja conhecido. Nós temos dificuldades, irmãos, como crentes, de entender, viver a perspectiva de Deus. A gente se angustia, a gente quer fazer justiça, a gente quer levantar uma bandeira, quando na verdade o Senhor está nos dizendo que é tempo de deixar Ele agir. Agindo Deus, quem impedirá? Pode passar ali. Como podemos ficar felizes e considerar-nos abençoados quando tomamos um soco da injustiça? Imagine você estar caminhando na sua empresa, fazendo tudo certinho, esperando ser promovido e você não é promovido. Você toma um soco da injustiça, você fica meio aéreo. Como podemos, irmãos, viver isso? Pastor, mas isso aí é demais, eu sou humano, não é assim que a gente fala? Como nós podemos viver isso? Primeiro, somos chamados a suportar injustiça. Opa! Eu tinha um professor que dizia lição dada, não é assim? Não é assim? Lição dada, lição aprendida? Lição dada, lição aprendida. Eu já falei isso há semanas atrás. Somos chamados a suportar a injustiça. Irmãos, eu estou partindo da premissa que estou falando para pessoas que são convertidas. É difícil para uma pessoa não convertida, mas é difícil ela entender isso aqui. Está fora dos... Ah, pastor, mas eu estou na igreja, mas você precisa se converter.
Então, como podemos ser felizes se tomamos um soco da injustiça? Irmãos, nós somos chamados para suportar isso aí. Olha o que diz 1 Pedro 15. Vou ver se a gente lê tudo aqui. Diz assim: pois é vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Está lembrado disso? 16. Vivam como pessoas livres, mas usem a liberdade como desculpa para... mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Presta atenção. Pedro está aqui floreando o negócio, hein? Pedro está dizendo que é da vontade de Deus que a gente, praticando bem, a gente silencia a ignorância dos insensatos. Irmãos, isso aqui é um dos versículos mais lindos que eu já vi. Um dos versículos mais lindos. Depois ele diz: vivam como pessoas livres. Irmãos, o crente convertido, ele é livre. Ele não pode rebater, ele não pode se deixar levar pela perspectiva humana, mas você é livre, minha irmã. Livre, ouça o que eu estou lhe dizendo, livre para abençoar a mulher que roubou teu marido. É uma loucura o que eu estou dizendo aqui para alguém que não é convertido. Livre para abençoar o teu chefe que, em vez de lhe promover, promoveu um que era pior do que você. Mas o que eu estou lhe dizendo aqui é algo que deve impregnar sua cabeça, impregnar seu coração. É difícil um homem natural entender isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz: olha, não use da sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Não use da liberdade que você tem de entender: ah, mas eu sou assim, quer dizer que eu estou fazendo certo e estou recebendo, o fumo grosso, eu vou fazer o mal. Não use isso não. Deus não quer que você viva na perspectiva humana. Irmãos, quem é crente tem que entender que entregou a vida, corpo, alma e espírito ao Senhor. Não pode viver mais na perspectiva humana. A perspectiva, a mentalidade agora é do Espírito, é de Deus. E isso nos faz ter entendimento a cada dia. Nos faz ter entendimento a cada dia. Vivam como servos de Deus. Não viva como uma pessoa, irmãos, que está na igreja simplesmente porque é filho de crente. Não viva como uma pessoa que foi convencida e não foi convertida. Ser servo de Deus é alguém que se converteu, é alguém que caminhou dentro desse processo. Verso 17 diz: tratem a todos com devido respeito, amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições injustamente. Presta atenção, versículo 19. É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Aleluia. Eu fui chamado. Maria, João, Ricardo, Itana, Hamilton, Lília, Neide, Felipe, Stephanie, aqueles que foram chamados. Foi para isso. Foi para ter esse entendimento, para ter a percepção de que é improvável que a gente sofra injustiça, mas se a gente sofrer, e devemos estar preparados. Isso é maturidade. Isso é profundidade, é percepção, é raiz profunda. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos.
o que nós estamos fazendo, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, não é só estar dentro da igreja, viver fora, é viver os relacionamentos com maturidade, entendendo que eu vou andar certo, mas eu posso sofrer injustiça. E eu vou ter um entendimento de que aquilo que eu vou sofrer, Deus vai transformar em glória em minha vida. A segunda coisa, irmãos, que eu quero trazer para encerrar esse momento, é que algum dia seremos recompensados por termos suportado essas provações imerecidas. Eu quero dizer isso. Eu quero encerrar trazendo esses 2 versículos, um de Mateus e outro de Tiago agora. Algum dia seremos recompensados por termos suportado essas provações merecidas. Algum dia chega a bênção. Irmãos, algum dia vai bater na tua porta a honra. Suporte, deixe Deus trabalhar na sua vida, irmãos. A Bíblia está recheada de exemplos. Irmãos, quando eu olho a vida de José, meu Deus do céu. Quando eu olho, vejo a vida de Davi, a vida está recheada de exemplos, de pessoas que decidiram caminhar dentro da perspectiva de Deus, entenderam o chamado para suportar as injustiças. Irmãos, entenda em nome de Jesus. Deus lhe chamou. Não é só para que você tenha uma ação e reação certinha, mas vai acontecer injustiças ocasionais, irão acontecer coisas que você não vai entender, irão acontecer situações que você não vai perceber, mas é para provar a tua fé, é para saber a pessoa que você é, o grau de maturidade que você tem. Olha o que diz o texto de Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua, aleluia, grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meu Deus, irmãos, Deus há de te honrar, tanto aqui como no céu. Eu quero lhe dizer isso. Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua dor, Deus sabe as tuas lágrimas, Deus tem visto. Você não precisa se justificar. Deus está dizendo a você, cala-te. Cala-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46. É tempo de você estar quieto e deixar Deus agir diante das injustiças, diante de tudo que está desmoronando na sua vida. Deus está dizendo a você, aquietai-vos. Alegre-se no Senhor. Você não vai alegrar na situação, você não vai alegrar na injustiça, você vai alegrar-se no Senhor e dizer, eu sei que tenho crido. O meu Redentor vive, ele venceu a morte. Deus está te preparando, Deus está lhe forjando em meio ao fogo, Deus está fazendo com que você seja uma mulher, um homem de força, de autoridade espiritual. Irmão, você não é alguém que está sendo forjado do nada, mas o Senhor está lhe burilando no fogo. Pode parecer dolorido, pode parecer algo estranho, pode parecer algo absurdo que estão fazendo com você, mas eu quero lhe dizer uma coisa, nesse momento o Senhor vai te levantar com honra, o Senhor vai te levantar com autoridade. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Não se preocupe, alegre-se. É tempo de você abrir o seu coração e dizer, Senhor, muito obrigado. Entender que é um tempo singular na sua vida. Eu sou abençoado, Deus. Eu estou me considerando um homem abençoado porque o Senhor está me preparando para algo muito grande. Irmãos,
quantas coisas a gente já passou na vida. Quantas humilhações o Senhor permitiu que passássemos. Irmãos, tem coisas que eu já vivi que eu digo, meu Deus, se eu não vivesse isso, eu não estaria aqui, não seria, eu não agiria dessa. E quanta coisa estou aprendendo ainda. É meninice a gente achar que o fogo caiu e que Deus... Não, irmãos, eu tenho que achar que o improvável pode acontecer. É improvável que algo, olha, isso pode acontecer. É triste a gente ver crentes, crianças, meninos da fé, não entendendo o propósito da cruz, não entendendo o propósito da injustiça. Muitas vezes não é tempo de levantar bandeira, não é tempo de você se levantar e querer agir com as próprias mãos, porque a gente já viu que quando a gente age dessa forma, a gente atrai para nós amargura, hostilidade, tristeza, raiva, e você se torna uma pessoa enferma. Olha o que você está se tornando, meu irmão, porque está agindo dentro da perspectiva humana, guardando ódio. Você agiu com justiça, mas você guarda rancor, o seu interior está marcado, e Deus está lhe convidando hoje para você abrir isso e decidir viver dentro da perspectiva divina. E o último versículo que eu queria ler está em Tiago 1,12, que diz: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus promete aos que amam. É um convite para você nessa noite. É um convite para você nesta hora perseverar. É um convite para você ter um entendimento de que Deus está lhe chamando para um processo muito maior do que o que você imagina. Muito maior, muito maior. Olha, o plano de Deus, você não tem ideia do que Deus sonhou para você. E por isso Ele precisa lhe preparar, mulher. Quantas mulheres serão abençoadas pelo seu testemunho? Filho, quantos serão abençoados pelo que você viveu, pelo tempo de arrependimento? Olha, quantas coisas a gente tem hoje a oportunidade de entender, de trabalhar a vida de outros, porque nós vivemos em... Entenda algo, tempo de justiça, não é você que se levanta, é Deus quem age. Olhe na perspectiva de Deus e olhe para si mesmo e diga assim: meu Deus, eu estou sofrendo isso injustamente, eu sou abençoado. Levante a sua voz e declare: eu sou abençoado, eu sou abençoado. Meu Deus, eu fui injustiçado. Eu estou vivendo o que a Bíblia diz, não foi por demérito, eu fui injustiçado não por preguiça, não por roubo, eu andei certo e fui demitido, amém. Aleluia. Isso é Evangelho. Eu quero lhe apresentar o Evangelho, talvez você não saiba, e achava que era só oba-oba e pregação, arrepio, língua estranha. Não é só isso, não. A profundidade nos leva a ter maturidade de entender que eu devo andar corretamente. Eu devo andar corretamente. Mas eu preciso me preparar, que mesmo andando corretamente, pode acontecer as injustiças. E aí, quando isso acontece, eu não vou agir mais de perspectiva humana, eu vou agir na perspectiva de Deus. E a primeira coisa da perspectiva de Deus é: eu sou abençoado por viver isso que eu estou vivendo. Olhe para dentro de você nessa noite. Em nome de Jesus, Deus quer curar a sua alma hoje. Na autoridade do nome de Jesus, o Senhor está arrancando da sua vida raiz de amargura. Você foi decepcionada, minha irmã. Você foi humilhada e Deus está tirando raiz de amargura do seu coração. Decida viver a perspectiva de Deus. Meu irmão, você está sendo agora levantado com honra. A raiz da desonra está saindo da sua vida.
toda desonra que levantaram contra você, Deus está arrancando agora. Decida viver a perspectiva de Deus. Você guardou isso no seu coração, isso é amargo. Você tentou fazer justiça, você falou coisas para se proteger, mas Deus está dizendo a você que a vingança é dele. Decida viver a perspectiva de Deus e declare e diga: eu estou abençoado, vivendo essa injustiça, não pela injustiça, porque Deus tem um controle de tudo. O Senhor está lhe preparando. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça e você vai colocar sua vida, o seu coração agora diante do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial na Tua presença. Eu sei, Senhor, que essa noite os cadeias estão caindo, raiz de amargura, pessoas que agem com hostilidade com outros, que foram marcados lá atrás por decepções, humilhações, por enganos, injustiça, e se tornaram pessoas angustiadas, amarguradas, tristes, hostis, mas na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos chamou para viver o chamado e enfrentar as injustiças deste mundo. Seja quebrada agora toda a fortaleza que age no seu coração e na sua vida. Deus, que o Senhor nos use como pessoas livres na Tua presença. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa palavra, aqueles que não fizeram ainda, Senhor, um compromisso de entregar a vida, que hoje entregue e possa experimentar desse processo lindo de Deus, de ser livre na presença de Deus. Guarda os nossos corações, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Você pode assistir, né? Pode caminhar depois. Hoje, depois vocês podem dar um like aí, se inscrever no YouTube, né? Ter toda essa parte da participação daquilo que nós vamos caminhar. Quero que vocês também façam seus comentários, né? Compartilhem essas mensagens para que outros possam ser abençoados. Amém, irmãos? Nós vamos orar pelos dizimistas, ofertantes, vamos orar pelas finanças da igreja, dos irmãos, para que Deus esteja assim abençoando e guardando a vida de cada um dos teus filhos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos neste momento pela vida do teu povo, Senhor, pela tua igreja, pelos aqueles que estão desempregados, Pai, passando lutas. Ó Deus, que a tua mão esteja sobre a vida deles, aqueles que estão empregados também. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida daqueles, trazendo tranquilidade, segurança, que teu Santo Espírito esteja coordenando todas as coisas. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, abençoa aqueles que estão, Senhor, pela misericórdia e graça de Deus, participando desse momento todo mês, ó Deus, agindo com fidelidade, que o Senhor esteja abençoando a sementeira dos teus filhos, produzindo bênção, Senhor, que isso alcance as gerações futuras da casa dos teus servos. Deus, dá sabedoria, Senhor, para que a condução dessas finanças esteja nas tuas mãos. Ó Deus, e que o Senhor possa estar direcionando para as coisas certas. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam participar deste momento, que a tua graça os alcance, que a tua mão esteja, Senhor, agindo sobre a vida deles. Ó Deus, que eles se sintam assim alegres em viver este tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém? Deus abençoe.
mais a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja